Olá pessoal, meu nome é Raoni Fazul, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Maria e hoje vou apresentar um trabalho realizado durante minha graduação denominado Avaliação Experimental da Configuração do Threshold de Balanceamento de Réplicas no HDFS Balancer. Esse trabalho foi desenvolvido sob orientação da professora Patrícia Pitam Barcelos, também do FSM. Aqui é exibido um breve sumário sobre como essa apresentação vai ser conduzida. Inicialmente será feita uma fundamentação teórica a respeito das tecnologias utilizadas. Após será exposto o problema de pesquisa e os experimentos realizados para analisar tal problema. E por fim serão apresentadas as considerações finais e o direcionamento dos trabalhos futuros. Bom, atualmente é comum se deparar com situações onde um grande volume de dados, dos mais variados tipos, é gerado em uma velocidade extremamente alta, o que caracteriza cenários de Big Data. Frente a esses cenários, normalmente surgem demandas de alta disponibilidade, escalabilidade, distribuição dos dados e tolerância a falhas no geral. As ferramentas tradicionais acabam nem sempre sendo eficientes para atender tais demandas, de forma que ferramentas dedicadas tornam-se necessárias. Uma dessas ferramentas é o Apache Hadoop, um conhecido framework open source voltado ao armazenamento e processamento efetivo de Big Data. O Hadoop ele possui 3 componentes principais, sendo eles o modelo de programação paralelo MapReduce, o gerenciador de recursos e Job Scheduler YARN e o sistema de arquivos distribuído HDFS, que é o objeto de estudo desse trabalho. O HDFS, então, é um sistema de arquivos confiável voltado ao armazenamento de grandes volumes de dados. Ele segue uma arquitetura mestre-escravo baseada em 2 tipos de nodos. Um servidor mestre, NameNode, que é responsável por manter o namespace e os metadados do sistema, além de controlar o acesso e a distribuição dos arquivos. E os workers, denominados Data Nodes, que são responsáveis pelo armazenamento efetivo dos dados. No HDFS, quando um arquivo é inserido, ele é segmentado em pedaços de dados de tamanho fixo, blocos, que então são distribuídos entre os datanodes do cluster. Tendo sido projetado para executar sob hardware de baixo custo, isso é, hardware não confiável, o HDFS necessita de mecanismos eficientes para garantir a consistência e a integridade dos dados, mesmo caso falhas ocorram. Dessa forma, no HDFS existem vários mecanismos de tolerância a falhas implementados. Dentre eles, o estabelecimento de checkpoints, um modo de alta disponibilidade do NameNode, que elimina a condição de ponto único de falha do servidor mestre, as mensagens Heartbeat, que são um mecanismo de comunicação ativa que permite detectar falhas operacionais em datanodes, e a replicação de dados, que é o que a gente vai explorar nesse trabalho. A replicação, então, é uma estratégia de tolerância a falhas que consiste na criação de cópias dos blocos de dados armazenados no sistema, de forma que, no advento de falhas, os dados ainda estejam disponíveis em outros datanodes. A quantidade de réplicas geradas para cada bloco é determinada a partir de um parâmetro configurado por arquivo, denominado fator de replicação. E cabe ao NameNode, o servidor mestre, todas as decisões a respeito do processo de replicação, como por exemplo a seleção dos datanodes para o recebimento das réplicas. Essa seleção é feita com base numa política de posicionamento de réplicas, a PPR, que é ilustrada a seguir na figura apresentada na tela. A PPR, considerando o fator de replicação padrão de 3 réplicas por bloco, garante 2 restrições. A primeira é, um datanode não pode armazenar mais de uma réplica de um mesmo bloco, e em um rack vão estar contidas no máximo 2/3 das réplicas de um mesmo bloco. Dessa forma, para qualquer bloco que a gente pegar nessa figura, ele vai estar disposto em 3 datanodes diferentes e em 2 racks distintos. Então, mesmo no caso de uma falha total de hack, a gente ainda vai ter os dados disponíveis em outro local. O HDFS utiliza a replicação também como uma estratégia para suprir altas demandas de acesso. Então, caso um cliente requisite uma operação sobre os dados armazenados, ele pode ser atendido pelo datanode mais próximo da origem da solicitação que possuir as réplicas requisitadas, dessa forma reduzindo o tráfego de dados através do cluster. Todavia, embora o PPR seja efetiva em garantir uma confiabilidade mínima e um balanceamento entre os datanodes, ela não distribui os dados de forma totalmente igualitária. Por 2 motivos. Primeiro é porque elas têm uma aleatoriedade na escolha dos datanodes, o que contribui com o desbalanceamento inter-datanodes, e também pelo fato de armazenar 2/3 das réplicas em um mesmo rack, o que contribui com o desbalanceamento inter-rack. Além disso, outros aspectos influenciam o balanceamento do cluster, como por exemplo a adição de novos datanodes, que vão ficar
subutilizados por um período significativo, assim deixando de explorar os recursos de forma otimizada. Sendo um sistema voltado para garantir alta vazão durante as leituras dos dados, né, o HDFS é um sistema baseado no modelo de acesso Write-Once-Read-Many, muitos dos esforços do Hadoop é garantir um alto desempenho durante o atendimento das requisições e a leitura. Para isso, ele move as aplicações até os dados, evitando mover os dados propriamente ditos. Isso é uma funcionalidade conhecida como localidade dos dados e é a razão pelo bom desempenho do HDFS. Todavia, quando os nodos armazenam quantidades desproporcionais de dados, o HDFS ele pode deixar de explorar os recursos de forma otimizada. Assim, uma distribuição desbalanceada acaba gerando um maior número de transferências intra-rack ou até mesmo off-rack, o que consome a largura de banda do cluster. Para prevenir isso, ou para mitigar esses problemas, a gente possui duas estratégias principais. A primeira é estratégias proativas, que modificam a política de posicionamento de réplicas original do HDFS, de forma com que ela passe a considerar a utilização nos datanodes. Porém, nem sempre é possível impedir o desequilíbrio na distribuição dos dados, então surgem as estratégias reativas, que, por exemplo, esperam o desbalanceamento ocorrer para tomar alguma ação. Uma dessas estratégias é o HDFS Balancer, que é o que a gente vai estudar aqui nesse trabalho. O HDFS Balancer, então, ele é o utilitário oficial do Hadoop, ele é incorporado na própria distribuição da ferramenta, e ele promove o balanceamento de réplicas ao movimentar dados de datanodes com alta utilização para datanodes com baixa utilização. A execução dele é disparada sob demanda pelo administrador do cluster, e ele opera com base em um threshold de balanceamento, que é um parâmetro de execução, e a gente vai analisar nesse trabalho. O threshold, então, ele vai limitar a diferença máxima que a utilização de cada um dos dispositivos de armazenamento do cluster pode possuir em relação à média da utilização do cluster. Para ilustrar melhor isso, essa figura ela representa o método de classificação dos datanodes adotados pelo balanceador. Ele vai considerar a média da utilização do cluster, que seria essa linha pontilhada no meio da figura, e a partir disso ele vai acrescentar o threshold e decrementar o threshold para definir quando os datanodes devem ser considerados superutilizados ou subutilizados, em vermelho e amarelo, respectivamente. Os datanodes que estiverem extrapolando o threshold, então, são considerados desbalanceados e precisam ser balanceados com os demais datanodes do cluster, para todos ficarem nessa linha, nessa região em verde na figura. Então, por exemplo, se a gente considerar uma utilização média do cluster de 50% e um threshold padrão de 10%, o balanceador vai garantir que todos os datanodes fiquem com utilização entre 40% e 60%, ou seja, a utilização média do cluster mais o threshold e a utilização média do cluster menos o threshold. Nesse trabalho, a gente vai analisar como a modificação desses valores de threshold influencia no desempenho do HDFS, porque thresholds menores acabam possibilitando maior balanceamento, só que podem trazer um maior custo em termos de tempo de balanceamento e número de movimentações de dados realizadas para efetivar o balanceamento no cluster. Então, os experimentos foram realizados com esse fim, para validar o valor de threshold, e a gente realizou os experimentos na plataforma Grid 5000, considerando o Hadoop versão 2.9.2 operando em um modo full distribuído. O ambiente de teste consistiu em 10 datanodes, configurados no cluster Gross do site Nancy do Grid 5000, cada um com um processador Intel Xeon Gold 5220, 96 GB de memória RAM, 480 GB de capacidade de armazenamento SSD e duas conexões Ethernet de 25 GB cada. Para a carga dos dados, a gente utilizou o benchmark teste da FSIO, que é um benchmark característico IO-bound, e a partir dele a gente escreveu 25 arquivos de 25 GB cada, com fator de replicação padrão de 3. Assim, o volume total de dados no sistema após a escrita foi de 1.85 TB de dados, o que equivale a uma utilização média do cluster por volta de 50%. Nesse cenário, a gente considerou 5 execuções distintas, considerando variações no threshold de balanceamento. Então, a gente tem o threshold padrão de 10%, e a partir desse threshold, a gente variou para cima e para baixo os valores para analisar o comportamento do HDFS. Além disso, a gente considerou um cenário sem balanceamento, de forma a verificar quais foram as modificações propostas a partir do balanceamento de réplicas, considerando esse cenário sem balanceamento como uma baseline. Então, nessa tabela aqui, é exibido como estava o estado de utilização e ocupação do cluster,
a ocupação seria em gigabytes, a utilização seria em uma porcentagem de cada um dos datanodes. O que percebe-se no cenário sem balanceamento aqui é que existe uma grande divergência na utilização dos datanodes, indicando um desbalanceamento de por volta de 16%. Desvio padrão na utilização dos datanodes estava por volta de 16%. Se a gente for aplicando o balanceamento, né, considerando valores desse threshold, como por exemplo 10%, que é o valor padrão, a gente vai ter uma variação percentual de por volta de 6,92%. Quando a gente diminui mais ainda o threshold, esse balanceamento vai ser maior ainda. Então, por exemplo, num threshold mínimo de 5%, a gente vai ter um desvio padrão de por volta de 2,27%. De forma a avaliar, então, quais ganhos esse balanceamento trouxe em relação ao funcionamento do HDFS, a gente considerou 15 execuções distintas do teste de FSIO, destinadas à leitura dos dados em cada cenário. A gente considerou 3 métricas, que é o tempo de execução do benchmark, ou seja, o tempo de leitura dos dados, o throughput médio atingido durante a leitura e a taxa média de entrada e saída. No cenário sem balanceamento, a gente tem esses valores exibidos aqui. Eles são relativamente discrepantes dos outros. Então, por exemplo, o tempo de execução em um cenário sem balanceamento estava por volta de 258 segundos, a média, né? E à medida que o cluster vai sendo balanceado, a gente tem uma melhoria de desempenho. Então, por exemplo, com um threshold de 10%, a gente teve uma redução de por volta de 17% no tempo de execução do benchmark. O que indica um aprimoramento, né, do funcionamento do HDFS em realizar leitura sobre os dados armazenados. Todavia, à medida que a gente mexe nesse threshold padrão, a gente percebe que ainda é possível garantir ganhos de desempenho. Então, por exemplo, com threshold de 12,5%, a gente teve uma redução de 13%. E, à medida que o threshold é diminuído, os ganhos são maiores ainda. Então, por exemplo, no threshold de 5%, a gente teve uma redução por volta de 25%, que é bastante significativo. De forma similar, o throughput médio e a taxa de entrada e saída, taxa de transferência, acabaram sendo aprimoradas também. Então, a gente, por exemplo, considerando o cenário padrão de 10%, a gente teve uma variação percentual de 16% no throughput médio, indicando um aumento do throughput, e uma variação percentual de 15% na taxa de transferência, indicando um aumento da taxa de entrada e saída após o balanceamento das réplicas. E isso também é otimizado ainda mais quando a gente reduz o valor do threshold. Todavia, né, isso traz um custo adicional no HDFS, então aqui a gente analisou o tempo de balanceamento e a quantidade de dados movimentados. Se a gente considerar o threshold padrão, a gente vê que teve um tempo de balanceamento de por volta de 6.000 segundos e 114 GB de dados sendo movimentados. À medida que esse threshold ele é diminuído, então a gente consegue aprimorar o desempenho ainda mais, só que maior vai ser o custo para esses dois parâmetros aqui. A gente teve um custo no threshold mínimo de 5% de por volta de 10.000 segundos para fazer o balanceamento e 211 GB sendo movimentados, que é quase o dobro do cenário padrão. Então, para dar umas considerações finais aqui, escolher um valor de threshold ele não é uma tarefa fácil. O threshold padrão adotado pelo balanceador não é ideal para todas as situações. O administrador precisa realmente analisar esses valores de forma a verificar qual que é o trade-off mais aceitável entre o custo da operação do balanceador, tempo de balanceamento e volume de dados movimentados, e também né, com o ganho de desempenho promovido pela operação do balanceamento em si. A gente conseguiu perceber pelos experimentos que reduzir os valores de threshold permitem otimizações mais significativas no desempenho do HDFS, porém acabam, né, demandando maior tempo de execução do balanceador e consumindo uma maior largura de banda do cluster, o que não vai ser adequado em todos os cenários. Para trabalhos futuros, a gente pretende realizar novos experimentos variando outros parâmetros de balanceamento do HDFS, como, por exemplo, a largura de banda máxima utilizada por cada nodo durante o balanceamento, o número máximo de transferências concorrentes e a quantidade de threads para realizar a redistribuição das réplicas durante a operação do balanceador. Em conjunto com isso, a gente pretende analisar os modos de execução sugeridos em Hortonworks para a execução do balanceador em background ou no modo de execução rápido. Com isso, a gente vai ter uma visão mais geral de como o balanceador se comporta nos mais variados cenários. Aqui estão as referências utilizadas nessa apresentação. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.